Dois livros dessemelhantes por Luiz Felipe Miguel, cientista político. Pessoas cuja opinião a respeito se disseram maravilhadas com o capitalismo, uma conversa sobre teoria crítica, o diálogo entre Nancy Fraser e Israel Jaeg. Eu fiquei francamente decepcionado. Boa parte do livro tem a forma de algo que se pode chamar de melismas acadêmicos. Assim como, no canto lírico, uma única nota pode ser sustentada por longo tempo por meio de variações vocais, a mesma ideia expressa em um parágrafo é estendida por páginas e páginas de floreios virtuosísticos. Usado com moderação pode ser bonito na ópera, na teoria social, nunca. Há muita profissão de fé ritual na necessidade de uma compreensão do capitalismo que integre os insights do marxismo, como diz o Fraser, com os novos paradigmas, feminismo, ecologia, pós-colonialismo, mas muito pouco que avance nessa integração, mesmo que esclareça por que ela é tão necessária. Muito daquilo que é apresentado como inovador mostra ser, na verdade, reinterpretações bem chãs de Marx ou Polanyi. Outras vezes, a busca por se diferenciar do legado marxiano leva a incorrer em simplificações injustas. Por exemplo, a ideia, repetida por Fraser, de que a visão marxista da luta de classes exclui lutas relativas a trabalho não assalariado ou expropriado. É difícil sustentar isso, a não ser a partir de uma leitura muito empobrecida e parcial do marxismo e do próprio Marx. Não é que o livro seja uma perda de tempo. As contribuições, sobretudo de Jaeg, uma autora que até então eu não conhecia, são muitas vezes interessantes, mas frustrou expectativas elevadas. O contrário ocorreu com Against Democracy, ou Contra a Democracia, um livro de 2016 de Jason Brennan, que li na mesma época que o de Fraser Jaeg, isto é, faz uns 8 ou 9 meses. Provavelmente não concordo com uma linha do livro de Brennan, se bobear, encontro defeito até no ISBN. Mas ele articula com notável honestidade os argumentos subjacentes a muito da teoria liberal da democracia limitada, inclusive da sua onda atual, preocupada com a crise da ordem liberal democrática. Ele diz muito daquilo que Levitsky, Ziblatt ou Monk pensam, mas não tem coragem de assumir, e leva o raciocínio à conclusão lógica, que os outros evitam cuidadosamente. Seria preciso abandonar o próprio ideal da democracia em favor de algo mais eficiente. E ele propõe a aristocracia, É bem escrito, ousado, divertido, seu ponto de partida é correto. Pronto, concordo com alguma coisa. As teorias da democracia não podem se refugiar em um mundo ideal. Elas têm que falar a um mundo real. Mas o realismo de Brennan é estático, incapaz de aprender o fato de que esse mundo real está em permanente processo de mudança e que a teoria, portanto, precisa identificar as possibilidades abertas por esse movimento. Ao não fazê-lo, torna-se ou conservador ou reacionário. Tal como a filosofia analítica costuma ser, o livro de Brennan é engenhoso, cheio de exemplos bem bolados. Os exemplos têm, também, como de costume nessa literatura, a função de obscurecer a ausência de perspectiva histórica, construindo cenários abstratos em que agentes vindos de lugar nenhum interagem no vazio social. Eu tenho essa sensação com a filosofia analítica, Eles parecem que abdicam da história da filosofia e fazem os experimentos mentais, Onde está esse aqui é o cenário abstrato, os agentes vindos de lugar nenhum interagem no vazio social. É a sensação que eu tenho quando eu leio eles. O livro todo trabalha com oposição verdade versus opinião. Não vem nada dos gregos, Doxa versus episteme, A democracia teria dificuldade de alcançar a verdade porque os cidadãos constroem suas opiniões com base numa montanha de desinformação, de fake news, de pós-verdade, Os exemplos da desinformação espalhados pelo livro são mesmo impressionantes. Metade dos cidadãos estadunidenses não sabe contra quem os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra Mundial. Um bando de ignorante, cara. Os Estados Unidos é um exemplo de ignorância. E talvez seja isso que o Bolsonaro, junto com o Olavo de Carvalho, quer fazer do Brasil, transformar a gente numa terra de ignorante, um bando de retardado que, em nome do conhecimento, que o Olavo sempre diz que quer promover um país que lê, que estuda, que tem conhecimento, mas se ele quer nos fazer os Estados Unidos, cara, a quantidade de gente idiota, de burro, de ignorante lá é impressionante. Menos de um terço é capaz de dizer que o princípio de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, não está na Constituição dos Estados Unidos. É um princípio, inclusive, socialista, Cada um de acordo com suas habilidades, a cada um conforme as suas necessidades. E não vem de hoje, em 1964, logo depois da crise dos mísseis, isto é, no auge da Guerra Fria, só uma minoria de estadunidenses sabiam que a União Soviética não integrava a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Mas a incompetência política nunca é problematizada, é como um problema genético, não um efeito da própria ordem política. Isso porque o livro nunca põe em xeque a redução da democracia ao voto. A maioria eleitoral é sua definição absoluta, que permite ao autor traçar paralelos bem farsescos. Assim, a democracia seria igual a fazer uma votação para a maioria escolher o cirurgião que vai me operar. O entendimento de base, portanto, é que a ordem política é um empreendimento de caráter primordialmente epistêmico. A melhor ordem é aquela que tem mais chance de alcançar a verdade. Alguém gritou? Platão? Sim. Brennan usa fartamente exemplos de decisões sobre política econômica, sem que sequer passe pela sua cabeça a possibilidade de que a decisão melhor ou mais acertada não seja a mesma para grupos sociais diferentes. É a introjeção absoluta da máxima thatcheriana, né? Não há alternativas. Margaret Thatcher dizia isso para poder fazer o que ela fazia, o neoliberalismo. Ou seja, a categoria do interesse desaparece. Quando aparece na discussão sobre vulcanos, o interesse é um problema, já que o modelo é o eleitor racional. E o interesse é visto classicamente como obstáculo ao exercício da razão. Estamos no campo do individualismo epistemológico e sociológico exacerbado, em que o indivíduo é um dado e a desconsideração às circunstâncias sociais é absoluta. Ao mesmo tempo, o enquadramento constantiniano nunca é desafiado. A política é simplesmente instrumental, instrumento de dominação, de exploração, de opressão, para garantir uma liberdade que se realizaria na esfera privada e no mercado. O mercado seria muito mais eficiente do que a política para poder nos fazer felizes, nos fazer livres e construir uma sociedade melhor. O vínculo entre participação política e autonomia nunca aparece. No mundo de against democracy e contra a democracia não existe gargalho na informação, só falta de conhecimento. Não existe produção social das preferências, só desinteresse político atávico. Não existe dominação social, no máximo desigualdade. Não existe conflito estrutural. Na verdade, o problema da política é dividir as pessoas, nos tornar inimigos uns dos outros, isso é fato. Por isso, menos participação é melhor, por facilitar a produção de mais harmonia social. Brennan também escolhe o sparring adequado. A alternativa democrática radical no horizonte é sempre o deliberacionismo. Fica fácil bater no irrealismo de quem quer uma democracia aprofundada. E o problema central de sua própria perspectiva, o exílio do conflito de interesses, não é desafiado. Ele conclui que a democracia não presta e é melhor passar um governo de especialistas. Os teóricos da democracia liberal não são tão francos, mas também acham que, em geral, o problema da democracia é o povo, que deve ser afastado do processo decisório, a ser monopolizado pelas elites, e a sua presença excessiva que faz o regime democrático entrar em crise. O livro expõe os argumentos com nitidez. O que fica de sua leitura para nós, à esquerda, é uma lição também nítida. Não encontraremos saída se não formos capazes de retomar uma crítica radical à democracia restrita que a ordem capitalista permite. Mas também a ampla é problemática, porque o povo não sabe o que quer, cara. O povo é defensor, defende absurdos, e ele é facilmente manipulado em sua opinião pelos demagogos, pelos sofistas, né, aqueles que usam a retórica, a oratória para enganar. E se ficarmos acomodados como guardiões da ordem que está se esfarelando, se permitirmos que o descontentamento com o caráter elitista e excludente do sistema seja malandramente usurpado pela extrema-direita. Um pouquinho aí, cara, gostei do texto. Os dois livros semelhantes, por Luiz Felipe Miguel. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.